Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que eu dou início hoje ao ciclo de debates Minas Gerais na Encruzilhada da Independência, um evento promovido pelo Centro de Estudos Mineiros, órgão da Fafiche, Universidade Federal de Minas Gerais, que eu tenho a honra de dirigir. Efemérides são ocasiões muito propícias para se pensar e problematizar o passado, né? E os 200 anos da emancipação política é uma dessas datas transbordantes de sentidos que nos obriga a refletir não só sobre esse evento em si, mas o Brasil que nasceu a partir dele. É esse o propósito do evento que se inicia hoje: explorar alguns dos aspectos da independência nesse diálogo entre o passado e o presente. Uma das inovações historiográficas nos estudos da independência, com grande impacto em termos teóricos e metodológicos, foi a de se privilegiar um olhar mais regional, mais local, e examinar o processo de independência a partir dessa perspectiva. Trata-se, na verdade, de reiterar a ideia do Brasil, né, como um mosaico desprovido de uma unidade que lhe conferisse uma identidade única, ao mesmo tempo contemplar a diversidade dos projetos políticos em jogo, né, durante esse período. E é por essa razão, então, né, que uma das propostas desse evento é pensar um pouco na experiência de Minas Gerais, mas não apenas de Minas, né, o que envolve problematizar as particularidades, o papel e o lugar dessa província no contexto histórico pré-independência e depois durante a independência. E hoje isso é possível porque se trata de um campo de investigação histórica bem consolidado, com questões, problemas e repertórios próprios, né, que teve um desenvolvimento muito significativo nas últimas décadas, com a produção de trabalhos de grande excelência. Então, é uma pequena amostra desses estudos, uma amostra pequena, mas muito de uma relevância indiscutível, que nós iremos ver entre hoje e amanhã. Hoje nós teremos a conferência de abertura, agora de manhã, né, e uma mesa redonda a partir das 14 horas. Amanhã a ordem é inversa, uma mesa redonda de manhã e uma conferência de encerramento à tarde. E para abrir esse evento, eu tenho a honra aqui, né, de contar com o meu colega Luiz Carlos Vilauta, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, autor de uma obra brilhante dedicada a pensar a crise do antigo regime e o contexto da independência. A dinâmica será a seguinte: o Vilauta fará a apresentação, né, da sua conferência, e depois nós teremos um breve debate, e as pessoas podem fazer perguntas, e encerraremos aí, imagino, no máximo até o meio-dia. O título da apresentação do professor Vilauta é A Independência nos Jornais do Brasil, Reino e Império, 1821 a 1889. Professor Vilauta, muitíssimo obrigada pela sua participação. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adriana. Bom dia aí, demais amigas e amigos que se fazem presentes. É um momento de muita alegria para mim participar deste evento sobre a independência, de alguma maneira, sobre também o bicentenário, porque, como a Adriana falou, história não é passado, né? História envolve aí um diálogo entre tempos, né? E aí presente e passado, claro, esse diálogo é central, mas também as nossas perspectivas de futuro. E nestes tempos tão turbulentos, tão tumultuados, né, em escala mundial, eu acho que o futuro, não é cada vez mais onipresente e
presente. E, por isso mesmo, pensar sobre a independência, né, nos ajuda a entender este presente e esse futuro que cada vez mais se aproxima do nosso tempo atual. Né? Eu falo aqui diretamente da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e fiz uma apresentação aqui prese, não é? Para aqui facilitar a apresentação. Né? Vejo aqui, enfim, além da Adriana, as amigas e amigos Andréia, Ana Rosa, Elvésio, Enio, Rafael, pessoas muito queridas. Muito perfeito. Se quiser adoçante, pega. A secretária aqui me ajudou generosamente e ela não percebeu que estava no meio da gravação. Mas, enfim, isso dá um tom até informal e o tom fafiche, que nós, assim, gostamos muito de ter. Né? Então, eu vou passar a apresentação, eu só peço para a Adriana me dizer se a apresentação está na tela. Ela está na tela? Sim, sim, Vilauta. Então, como a Adriana já disse, o título da conferência é A Independência nos Jornais do Brasil, Reino e Império, das Cortes às Províncias, 1822-1889. Essa pesquisa foi financiada pelo CNPq e também pela FAPEMIG, instituições de fomento às quais eu agradeço. Né? E quando eu fiz o projeto, eu pensava justamente neste momento, o momento do bicentenário, e momento em que seria propício repensar a questão da independência, e eu imaginei, e estou certo que fiz bem, que repensar a questão da independência poderia ser muito interessante se eu usasse como um caminho ver como é que essa independência foi concebida, representada no século XIX, e particularmente na imprensa do Brasil. E a Adriana já levantou uma preocupação, que é uma preocupação em perceber as regionalidades, não ter um enfoque centrado no Rio de Janeiro, exclusivamente, e se esquecendo das outras partes do Brasil. E foi isso que eu procurei fazer no projeto. Né? Então, um projeto que tem uma preocupação de relacionar presente, passado e futuro, né? Um projeto que teve em vista também se descolar um pouco do Rio de Janeiro, cuja centralidade ninguém nega, mas que não resume a nossa história, e um projeto que procura ver, né, examinar como é que, no Império, a independência foi concebida. E eu lhes adianto que nessas representações, né, a gente vai encontrar coisas muito interessantes, né, procedimentos muito interessantes para pensar no que nós fazemos como historiadores nos dias de hoje. E o meu ponto de partida, então, vai ser uma fala de um missivista chamado Canto Mirim, um escrito que foi publicado na Gazeta de Notícias, no Rio de Janeiro, em 1887, em abril de 1887, 21 de abril, a data aí da nossa comemoração da Inconfidência Mineira. E não por acaso aí o texto tem dois alvos. Né? Nós temos aqui uma imagem de uma praça no Rio de Janeiro. Essa praça hoje se chama Praça Tiradentes. No centro desta praça hoje está a estátua de Dom Pedro I, que foi ali colocada em 1862. Essa foto é de 1866. Né? Essa praça se chamava Praça do Rossio. Ela se chamou antes, chamava também Praça da Constituição. Então, Praça do Rossio, Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes, com a estátua de Dom Pedro I. E o texto do Canto Mirim justamente questionava, né, que fazia falta, né, a estátua do nosso primeiro herói. E o nosso primeiro herói não seria Dom Pedro I, mas seria aí justamente Tiradentes.
segundo-tenente, que foi aí vítima daquele castigo, a gente sabe, em 21 de abril de 1792. Tá? E aí, ao mesmo tempo que se queixava da falta da estátua de Tiradentes, e lembrava que ali no Rossio, na atual Praça Tiradentes, havia uma outra estátua, né? Uma estátua de alguém que teria dito: fiquem-se tranquilos na sua terra. Né? E Cantubirim dizia: é caso para dar tempo ao tempo. Curioso que hoje, 29 de novembro de 2022, a estátua que continua ali é de Dom Pedro I. Né? A praça se chama Tiradentes. E claro que eu não estou aqui a defender que se queime ou que se apaguem estátuas, longe disso. Né? Mas eu acho que cada um merecia um lugar próprio. Tiradentes num lugar e Dom Pedro no outro. Não é? Mas eu acho que esse embaralhamento das duas coisas diz muito sobre a maneira como nós concebemos a nossa independência e sobre como, não é? Passamos a conceber a independência, como se articularam dois movimentos nesse pensar. A chamada Conjuração de Minas, ou Revolução de Minas, ou Inconfidência de Minas, e a própria independência. E aí, feitas essas considerações, eu quero aqui explicar quais são os objetos dessa comunicação, conferência, que são as representações e apropriações da independência nos jornais do Brasil Reino e do Brasil Império. E eu escolhi jornais da Corte, da província do Rio de Janeiro, jornais da Bahia, do Maranhão, aqui restrito me restringir aos anos 1821, 1823, de Minas Gerais, não podia faltar, de Pernambuco, do Pará, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Aí, em específico, de Taubaté, minha cidade de origem, e onde há um arquivo muito bom, sobre o qual eu irei falar mais à frente. Né? E nessa conferência eu vou procurar ver como é que, nas abordagens feitas sobre a independência no século XIX, pela imprensa do Brasil, se articularam os movimentos da própria independência e os movimentos que hoje a gente coloca como manifestações da crise do antigo regime. Como nessa articulação e nos textos sobre independência ainda se fazia uma associação entre a independência e o futuro do Brasil. E aí ficam algumas questões, né? Entre os movimentos precedentes, o presente, né? A independência e o futuro, qual a relação que se concebia nos textos que eu examinei? Relação de continuidade, de descontinuidade? Haveria dissonâncias entre os movimentos anteriores de crise do antigo regime e a independência na perspectiva dos jornais? Haveria ainda convergências? Né? Então, as partes do meu texto, né, da minha apresentação. Primeiramente, eu vou falar sobre os programas para os exames preparatórios. E depois eu vou falar sobre a independência nos jornais da sua própria época, nos anos 1821, 1823. E aí, uma terceira parte, que será consagrada às apropriações e representações da história da independência entre 1823 e 1889. Comecemos, então, pela primeira parte, os programas para os exames. E aqui eu vou falar, escolhi alguns exemplos, vou pegar um exame de 1870, um outro que é de 1873, um outro que é de 77, um outro que é de 1884, e um anterior que é de 1880. Então, comecemos aí pelo que foi publicado como programa de pontos dos exames preparatórios no Diário de Pernambuco, em 15 de outubro de 1870. Ali a gente vê o programa de História. O programa 56 está ali. Primeiras ideias de independência do Brasil, conspiração malograda, o Tiradentes. A gente vê aqui algo que é muito significativo. Né? Aí, no próprio Império, na década de 70, havia um programa oficial usado pelas autoridades para a área de História, em que a Inconfidência já tinha um lugar. Programa oficial de História, que Tiradentes também já tinha um lugar central na ideia, na compreensão do que foi a independência do Brasil. Aí, Inconfidência e Tiradentes associados às primeiras ideias de independência.
Depois, no ponto 60, a gente vê aqui então, abordagem sobre a regência de Dom Pedro, a menção ao dia do fico e ao grito do Ipiranga, e depois a aclamação e coroação do primeiro imperador do Brasil, Guerra da Independência. Eu sublinho aqui uma coisa que eu vou reforçar mais à frente, né? Que é uma polêmica historiográfica hoje, sobre a consagração do 7 de setembro como data de independência do Brasil. E há autores que sustentam que essa coisa foi muito posterior, mas aí eu posso lhe dizer que eu mesmo errei, que na década de 20 a gente já tem aí o dia do Ipiranga como o dia da nossa independência. Né? Foi um pouco mais precoce do que eu imaginava, e aí é importante a gente considerar essa situação. Né? Bom, agora peguemos aqui o programa para os exames preparatórios para a Faculdade de Direito do Recife, de 1873. E a gente não vê muitas modificações em relação ao programa anterior, vemos aí toda uma abordagem que tem um pouco de ser cronológica, que vai lá aos reinados de Dom João V, Dom José, depois, de novo, tem-se a ideia de que as primeiras ideias de independência do Brasil se relacionam à Inconfidência e a Tiradentes, e aí se fala sobre a transferência da corte, a Revolução do Porto, o regresso. E o Ipiranga aparecem aí também a aclamação e coroação de Dom Pedro. Né? Em 1877, né, 4 anos mais tarde, a gente tem uma configuração parecida, né, no programa para os exames preparatórios. Mas aí nós temos uma coisa que chama a atenção, não é? Que é um lugar dado à Revolução de 1817 em Pernambuco. Né? Então, nós temos nesse programa aí o programa de ensino para as escolas normais, que foi aprovado pelo vice-presidente da província, não é? Ponto 14, conspiração de Tiradentes. Ponto 16, Revolução de 1817, e daí vem aquele encadeamento que a gente conhece, que a gente consagra até hoje para explicar a independência. Detalhe aqui é que se define qual era o livro que deveria ser usado, que é o livro Lições de História do Brasil, do Joaquim Manuel de Macedo, o compêndio. Né? Em 1884, pouco mais à frente, a mesma Escola Normal de Ouro Preto, programa que deveria ser usado pelos candidatos às escolas de instrução primária de primeiros. A gente vê, basicamente, os mesmos pontos, mas com algumas modificações. O ponto número 8, eu chamo a atenção de vocês, é Visconde de Barbacena e a Conjuração Mineira. Né? Deu-se ao Visconde aqui algum papel para aí a eclosão da Inconfidência Mineira. E a independência vira objeto de uma história sumária. Né? O reinado de Dom Pedro I aparece, mas também se fala da sua abdicação e se introduz aí um ponto sobre a Revolução Liberal de 1842 em Minas e São Paulo. Bom, então, feitas essas considerações, eu vou aqui destacar alguns pontos. Né? Tem-se uma certa ideia, que é equivocada, que o Tiradentes e a Inconfidência Mineira são construções em boa parte da República, e eu refuto essa tese completamente. Não são. Foram impulsionados pela República, né? Mas a conspiração de Minas, ou Revolução de Minas, ou Inconfidência de Minas, como mais tardiamente passou a ser chamado movimento, nós temos esse movimento e personagens já firmes, já consagrados no próprio Império. Tá? Isso é uma coisa significativa para a gente pensar sobre a importância da Conjuração de Minas e de Tiradentes no nosso imaginário, na nossa memória histórica. Vejamos, então, agora os jornais da época da independência. Né? Vejamos se, na época da independência, Tiradentes e a Conspiração de Minas também apareciam. Né?
E aí eu quero dar umas explicações prévias para vocês que me escutam e me veem, né, sobre acervos, fontes e métodos. Eu usei, fundamentalmente, os jornais que estão disponibilizados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. E aí eu procurei menções à independência nos jornais, entre fins do período joanino e fins do Segundo Reinado, ou seja, de 1820, 21, 21 em particular até 89, e eu fiz buscas usando palavras-chave relacionadas às denominações dadas ao movimento e a alguns de seus personagens. Os resultados das buscas não são 100% confiáveis, às vezes a palavra está lá e o mecanismo de busca não encontra, né? E além dos jornais que eu consultei no formato digital, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, eu consultei também jornais em papel que se encontram no Arquivo Histórico Municipal Félix Guizar Filho, de Taubaté, um arquivo que tem um acervo impressionante, né? Não estou aqui querendo agradar a minha terra, mas reconhecer o que é fato. Então, vejamos aqui, feitos esses esclarecimentos, como é que nos anos da independência, a independência que se tinha em vista como algo que estava acontecendo, né, ou poderia acontecer, ela foi representada e concebida. E aí, eu tenho aqui o Diário do Rio de Janeiro, vocês veem aqui, é o Diário do Rio de Janeiro, de 6 de agosto de 1822, e aqui, nesse Diário do Rio de Janeiro, na primeira página, nós temos o famoso manifesto de Dom Pedro I aos habitantes do Brasil, um manifesto em que, na prática, ele declara a independência. É um texto belíssimo, escrito por... agora me deu branco. Por Joaquim Gonçalves Ledo, o branco desapareceu. Um texto que ecoa máximas das luzes. Um texto que afirma, logo no seu primeiro parágrafo, que o tempo dos governos baseados na enganação dos homens e na ignorância tinha cessado, né? Um texto em que defende o direito dos povos à felicidade, né? Um texto ainda em que Dom Pedro, não é, coloca qual é a sua posição, uma posição a favor de uma monarquia constitucional, mas em todo, oposta à anarquia e oposta à república e à democracia, e um texto em que nosso já imperador na prática, não é? Ele que era uma questão central, né, o controle das riquezas nacionais, né? O texto a ideia de que a independência era já tratada de alguma maneira como um fato em 1º de agosto de 1822. E há uma coisa central também que nesse texto aparece. Dom Pedro explica que o movimento que ele liderava nascia a partir das províncias do sul do Brasil. E, de algum modo, esse texto se dirige às demais províncias e aos demais habitantes. E, nessa época, um jornal que teve um papel decisivo no ano de 1822 foi o Revérbero Constitucional Fluminense, né? E esse jornal ele se distinguiu por falar sobre a Revolução do Porto, por fazer uma ampla defesa do constitucionalismo, por se colocar frontalmente contra todas as formas de despotismo e por defender uma certa ideia de soberania que, no entendimento do Revérbero constitucional, ela estava encarnada na nação, né? E essa perspectiva ela se contradizia com a perspectiva que era, à época, defendida por Dom João VI, ou mesmo por Dom Pedro, né? Porque, para eles, a soberania era compartilhada entre a nação e eles próprios, o rei, Dom João VI, e o futuro imperador, Dom Pedro I. Né? E, nesse texto, 1817, é apresentado como uma Revolução de 1817 como uma manifestação da luta contra o despotismo, em defesa da liberdade,
não é? No jornal Revérbero Constitucional Fluminense se veem continuamente manifestações em defesa dos princípios constitucionais e de condenação a toda forma de opressão e de despotismo. Os jornais, na época, e eu falo aqui diante de especialistas como Elvésio, Andréia, Rafael e Ana, não é? Todos eles especialistas, os jornais eles dialogavam uns com os outros e tinham embates seríssimos uns com os outros, e um antagonista do Revérbero Constitucional Fluminense era o jornal Semanário Cívico da Bahia, e aí o Revérbero, num dos textos, critica a ideia defendida pelo Semanário Cívico de que a soberania estaria no rei, não é? E de que ainda a Revolução da Bahia de 1821 seria considerada como de Pernambuco em 1817, se el-rei a não aprovasse, ou seja, precisaria da aprovação del-rei. E ainda, ao mesmo tempo, o jornal, em alguns textos, ele faz menções a 1817, dizendo, olha, ela foi meio que mal conduzida, não é? Mas, apesar dessa má condição, foi inaceitável a repressão que a vitimou. O mesmo Revérbero Constitucional Fluminense, ele aborda, em alguns textos, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Não se fala em termo Inconfidência para essa época, não. Né? E nós temos aqui um texto publicado em 1822 que dialoga com um texto publicado no jornal O Espelho. Não é? E no texto se faz alusões à Inconfidência, e de maneira um pouco menos evidente ao que se passou na Bahia em 98 e a Revolução Pernambucana. E o texto do Revérbero critica o André, não é? E aí nós temos aqui no texto uma manifestação de contestação ao despotismo e, ao mesmo tempo, uma demonstração de como é que a memória mudou de fins do século XVIII para aí o ano de 1822. Né? Se fala da Conjuração da Bahia, chamando-a de Revolução dos Mulatos da Bahia, se relembra o que aconteceu com o padre Roma, que tão logo chegou à Bahia em 1817, foi fuzilado a mando do conde dos Arcos, governador da Bahia. Se fala sobre o sucedido com Domingos José Martins, um dos líderes da Revolução de 1817. Se fala ainda do malfadado Tiradentes. Não é? E aí se diz que haveria dúvida, à época, da realidade dos motivos por que Tiradentes foi morto, né? E por que foram proscritos muitos outros. Né? Mas que não havia dúvida sobre uma coisa, sobre a barbaridade da punição que lhes foi imposta. E, ao mesmo tempo, o texto do Revérbero Constitucional Fluminense lembrava uma coisa muito importante. Em 1792, se erigiu o padrão da infâmia para aí perpetuar a infâmia de Tiradentes. Mas tão logo veio a Revolução do Porto, o governo provisório instalado em Minas Gerais, uma mudança de posição nesse intervalo temporal. Tá? Chaves das menções aqui que eu encontrei sobre movimentos anteriores à independência no Revérbero Constitucional Fluminense. Rememorar é uma operação que se faz para fazer uma denúncia do despotismo colonial. Há uma modificação nas operações da memória sobre Tiradentes e Domingos José Martins, entre fins de 18 e 1822. Ambos saíram da infâmia para o louvor. E aí a gente percebe que essas menções elas não são vazias de sentido político. Elas se fazem porque aí havia uma luta no presente do texto contra o despotismo. É interessante a gente pegar aqui o texto do antagonista do Revérbero Constitucional Fluminense, que é o Semanário Cívico da Bahia. Esses jornais são muito interessantes, porque, no geral, eles são defensores do liberalismo, do constitucionalismo. Há uma diferença apenas no que diz respeito à independência, ou uma ou outra coisa, ou ao projeto de independência. Né? E o texto de 5 de setembro de 1822, publicado no Semanário Cívico da Bahia, ele dialoga com aquele manifesto que eu mencionei há pouco, o manifesto de 1º de agosto de 1822, manifesto de Dom Pedro. Né?
E aí é interessante perceber como o Semanário Cívico faz uma radiografia do panorama político do Brasil à época e identifica 3 grupos políticos. O terceiro grupo, que seria um grupo mais numeroso, não queria, segundo o jornal, nem rei em Portugal, nem no Brasil, mas queria estabelecer um governo democrático, federativo, como nos Estados Unidos da América do Norte. O importante é sublinhar que este projeto no Semanário Cívico da Bahia, ele dataria de 30 anos, teria sido ensaiado em 1789 em Minas Gerais, em 1798 na Bahia e brotou de novo em 1810. Eu quero lhes mostrar aqui como é que a independência é em curso, não é? No momento de seu transcorrer, essa independência era pensada levando-se em consideração os movimentos precedentes. Mas o primeiro grupo que o jornal identificava era o grupo constituído, segundo ele, por todos os europeus que residiam cá, né? E por alguns brasileiros. Grupo que defendia a Constituição portuguesa, aquela Constituição que estava sendo elaborada em Lisboa, pelas cortes, não é? E se defendia, então, esse grupo defendia os poderes das cortes constituintes, o poder do rei Dom João VI, não é? Uma vez que se entendia que eles eram objetos do consentimento unânime de toda a nação, não teriam concorrentes que fossem aceitáveis. Ou seja, o movimento que vinha do sul do Brasil era completamente inaceitável, porque ele se contrapunha à manifestação de consentimento dada pela nação portuguesa dos 2 lados do Atlântico, e manifestada nas eleições das cortes constituintes, né? Manifestações de apoio às cortes e ao rei, né? O segundo grupo do jornal era um grupo constituído por poucos brasileiros e europeus. E aqui vem uma descrição muito curiosa. Quem seriam esses poucos brasileiros e europeus? No geral, empregados públicos, fofos e enfatuados proprietários de engenho. E o que queriam essas pessoas? Um rei no Brasil, independente de Portugal. E para quê? Para isso sustentar sua vaidade e fofice de fitas, títulos, patentes, etc. Fim da citação. Vocês veem aqui 3 grupos. Esse grupo seria o grupo segundo aqui, seria o grupo que teria liderado a independência, estava liderada a independência do Brasil, e não queria, senão, a manutenção de seus privilégios e de a satisfação de suas vaidades aristocráticas. Né? Muito claro e evidente, a gente tem que reconhecer. Né? Mas, além do Semanário Cívico da Bahia, eu queria citar aqui um grande jornal, que é o Conciliador do Maranhão, nos anos 1821, 1823. Né? E a gente percebe que o Conciliador ele vai reproduzir vários textos do Semanário Cívico da Bahia, sobre o movimento de independência que estava em curso aqui no Sul. Inclusive, vai reproduzir o famoso discurso de José Clemente Pereira no dia do FICO, 9 de janeiro de 1822. Né? E vai, muitas vezes, se contrapor à independência, né? E explicar os vários motivos por que se contrapõe. Um outro jornal, uma perspectiva diferenciada dos desses que eu mencionei, o Sentinela da Liberdade, em 1823, um jornal editado por Cipriano Barata, em Recife. Ele publicou vários textos sobre o movimento de independência do Brasil e contra o despotismo. Era crítico em relação ao Sul, e até inícios de novembro de 1823, ele poupou o imperador. Quais chaves de leitura a gente vê nesses jornais aqui? Primeiramente, uma posição antidespótica, que é comum a todos eles, malgrado as diferenças de projetos. A gente percebe que se exprimem vários projetos constitucionais liberais, e esses projetos são debatidos, são discutidos. Há divergências entre o sul do Brasil. E se fazem críticas ao caráter aristocrático da independência e às iniciativas autoritárias. E eu sublinho aqui que aqui os 2 extremos se encontram, os extremos dos contrários à independência e daqueles que querem uma independência diferente. Se encontram aí o Semanário Cívico da Bahia e a Sentinela da Liberdade, não é?
os jornais. 2, denunciando a centralização que estava em curso. E ainda o caráter aristocrático de nossa independência. Bom, feita essa exposição, agora eu vou pegar, então, o período que vai de 1823 a 1889. Então, eu quero... 89. Quero ver como é que, então, os jornais lidaram com a independência do Brasil. Eu peguei vários jornais, eu identifico aqui alguns, não vou reproduzir todos aqui para vocês, para não cansar. Né? O Álbum de Domingo do Rio Grande do Sul, a Federação também do Rio Grande do Sul, a Gazeta de Taubaté, o Almanaque Americano do Recife, a Província de Recife, o Brasil Histórico, que não é propriamente um jornal, é um periódico do Rio de Janeiro, o Diário Constitucional da Bahia, Diário de Minas, Diário de Pernambuco, o jornal mais longevo que existe hoje no Brasil, hoje, 2022, o Diário do Rio de Janeiro, a Gazeta de Notícias, o Constitucional de Pernambuco, o Jequitinhonha de Minas Gerais, o Liberal do Pará, o Paulista de Taubaté, o Recreador Mineiro, o Taubatiense e o Universal. Então, se tem esses títulos, algumas linhas de interpretação já vou ressaltar para vocês. Alguns jornais exaltam a independência. Essa é uma das linhas de interpretação. Outros jornais fazem ressalvas da independência. E outros jornais fazem críticas contundentes ao movimento de independência. Então, são 3 linhas que eu identifiquei. Né? E quais são esmiuçando um pouco mais essas linhas, né? O que eu posso dizer sobre as apropriações feitas pelos jornais? Alguns jornais fizeram uma associação entre a Inconfidência e a Revolução de 1817, associando ambos os movimentos à independência, tomando ambos os movimentos como preparações da independência. A independência coroaria os 2 movimentos anteriores. Outros textos já tiveram uma abordagem contrária. Inconfidência e Revolução de 1817 estariam em completa dissonância com a independência. Um texto em particular, um texto do um grande abolicionista, né, vai fazer uma associação entre os movimentos de Confidência Mineira, Revolução de 1817 e Independência, e o que o texto vai denominar lavoura e escravidão. Né? Enquanto lavoura e escravidão teriam sacramentado e apoiado a Inconfidência Mineira e a independência, lavoura e escravidão teriam derrotado a Revolução de 1817. Por lavoura, a gente pode pensar na grande propriedade rural. A escravidão aqui é óbvia, então não posso identificar mais. Alguns textos vão fazer uma associação entre Inconfidência e Revolução, vendo ambos os movimentos como ensaios republicanos, distintos da independência. A Revolução de 1817 e Inconfidência, portanto, como distintos da independência, como ensaios republicanos. E ainda outros textos, de uma maneira mais clara, vão deixar evidente que abordam a Inconfidência e a Revolução numa estratégia de construção da República. E eu já evidencio isso desde 1846, e isso vai se consolidando a partir das décadas posteriores. Vejam, eu falei 46 e não é erro, não, eu vou mostrar para vocês. Né? Inconfidência, Revolução de 1817 e os ardis da memória. Né? É importante que a gente perceba como os jornais trataram a Inconfidência, a Revolução de 1817 e também a independência, né, ao longo do tempo, como a memória muda. Né? Então, a gente percebe o movimento que vai dar condenação à infâmia, né, da parte de alguns jornais, e aí da condenação à infâmia ao louvor. Portanto, a gente vai do esquecimento de certos personagens ou a condenação veemente ao louvor. Se fazem contrastes entre as trajetórias dos diferentes personagens. Alguns textos claramente denunciam manipulações, denunciam o que a gente chama de lawfare, falam da volubilidade da louca opinião pública. A opinião pública aprovou o sacrifício de Tiradentes em 1792, mas
Já na década de 60, no Rio de Janeiro, o aplaudia, segundo um dos textos do jornal. E em 1817 foi continuamente concebido como divisor de águas em Pernambuco. E um tema sempre traumático, recorrente e controverso na imprensa pernambucana em particular, mas não só. E a gente percebe ainda algo significativo, né? A produção de livros, de peças, quadros, monumentos, a nomeação de ruas sobre inconfidentes e revolucionários de 1817. E Dom Pedro, como é que ficou nisso tudo? Ou ele foi louvado, ou ele foi execrado, ou foi avaliado com ressalvas. A partir de meados do século XIX, o que a gente nota? Tiradentes, por um lado, foi visto como metáfora da nação. Tiradentes não teria partidos. Tiradentes seria quase um sujeito apolítico. Tiradentes, metáfora da nação, sem partido, quase apolítico. Essa que é a tônica. Em outros textos, Tiradentes claramente como republicano. Em outros textos, nem republicano meramente, nem metáfora da nação, mas Tiradentes como encarnação de virtudes. Virtudes que não eram compartilhadas pelos demais inconfidentes. E uma questão essencial, importante, em 2022, que 1817 foi associado muitas vezes à abolição da escravatura. Né? Bom, então aqui, vamos pegar as representações elogiosas. Eu sei que eu já estou falando bastante, né, Adriana? Estou achando que eu vou falar uns 50 minutos, então eu vou falar aqui mais rapidamente dessa parte. Primeiramente, as representações elogiosas sobre a independência. Né? Essas representações, elas exprimem uma certa compreensão, uma certa ideia de história. Às vezes, uma história que a gente pode classificar como história mestra da vida, mas não necessariamente pura. Né? Muitas vezes, nós temos narrativas de tipo tradicional, narrativas históricas de tipo tradicional, ou seja, que na leitura dos fatos históricos vêm tradições, às vezes imemoriais, em alguns casos aí deslocadas nas suas origens para o período colonial. Eu vou aqui falar para você do Constitucional, Jornal Político e Literário de Pernambuco, de 1829. Falarei ainda sobre o Diário do Rio de Janeiro, de 1848 a 1856, sobre o Brasil Histórico, que é a década de 60, um pouco mais adiante, e ainda sobre o Instituto Acadêmico, órgão da sociedade, Instituto Acadêmico dedicado à medicina e à literatura da Bahia, o Almo de Família, de 1878, a Gazeta de Taubaté, de 1878. Eu tenho que salientar aqui que alguns periódicos de imprensa estiveram associados aos nossos cursos superiores, né? Estudantes ou professores. Isso se deu em Recife, na Bahia, no Rio de Janeiro, e em São Paulo também. Né? Então, o Constitucional, jornal de Recife, né? Ele dialoga com outros jornais, né? Dialoga com um jornal chamado O Amigo, né? E na impressão vai botar o nome Amigo escrito de cabeça para baixo, O Amigo do Povo e O Cruzeiro. Né? E, segundo esse jornal, né, os defensores, esses jornais, os defensores da Constituição, né, seriam aí libertinos ou demagogos. Né? E aí o texto começa com uma representação sobre a Revolução Francesa como algo monstruoso, movimento crimes inauditos, mas dizendo que, olha, não foi obra de demagogos, enfim, havia um descontentamento com a administração de Luís XVI, e aí isso facilitava a adesão a máximas perigosas, não é? E quando se pensa no que aconteceu em 1817 em Pernambuco, não é? Se explica a Revolução de 1817 pelo quê? Pela grande corrupção do Ministério do Rio, e também pelo orgulho desmarcado dos portugueses. Faz uma pergunta, mas, na verdade, é uma afirmação. Né? É interessante a gente perceber que a temática da corrupção no Brasil é muito velha. A Adriana estuda muito bem isso aqui, vê como é que a corrupção sempre foi a acusação usada para enfrentar os adversários. Né? E aí a gente vê aqui que a corrupção da corte explicaria a Revolução de 1817, segundo esse jornal. Aí, em contraposição, esse nosso jornal aqui fala da nossa independência, que teria sido proclamada pelo nosso anjo tutelar,
nos bosques de Ipiranga e retumbando em todos os corações brasileiros, generalizou-se e foi firmada. Um jornal de Pernambuco, em outubro de 1829, já consagrando aqui o Grito do Ipiranga. Tá? E a independência contrastando com a Revolução de 1817. A Revolução de 1817 tinha causas, porém. Tá? Aí nós temos aqui, no Jornal do Rio de Janeiro, duas biografias sobre Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva. Antônio Carlos foi é um personagem fascinante, né? E é um personagem que teve, a gente pode perceber ao longo de sua trajetória mudanças de posição, né? E os jornais exploram essas mudanças de posição, em alguns casos criticando-as, em outros casos explicando-as. E eu peguei aqui o Jornal do Rio de Janeiro, em 1846 e 1858, para lhes falar aqui sobre aí Antônio Carlos. Então, em 1846, no texto, o Antônio Carlos aparece como sábio, virtuoso, né, como alguém que se colocou como campeão das liberdades, não é, que aí lutou contra as antigas pretensões da velha metrópole, defendeu sua pátria, que tinha um projeto de federação brasileira, que previu a queda do mando português, que foi vítima de intrigas de uma coalizão de ultraliberais com os absolutistas e lusitanos e caiu em desgraça, e alguém que temia que desvios das paixões populares, né, colocassem em risco o trono constitucional. E o trono, que seria a base da independência e a liberdade no Brasil. Né? Nós temos aqui ainda o texto de 1858, em que, de novo, Antônio Carlos aparece como um lutador contra a escravização do Brasil, como um gigante, não é? Num momento em que o sistema constitucional começava a frutificar e Dom Pedro convocou a Assembleia Constituinte. Antônio Carlos teve um papel decisivo na nossa Assembleia Constituinte, depois caiu em desgraça, foi exilado, foi lhe dada a oportunidade de voltar em 1828. Enfim, se exploram esses fatos da biografia de Antônio Carlos, sempre louvando-o. Né? O Brasil Histórico, né, é um periódico científico monarquista dirigido por Melo Moraes, ardoroso defensor de Alagoas, que sai ora em fascículos, ora em grandes volumes. Eu peguei aqui alguns números de 1865, 1867, eu vou falar bem rapidamente sobre esses textos. Né? Num texto se traça uma biografia do conselheiro Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, e se fala dos primeiros desenvolvimentos das revoluções do Brasil. Né? E aí se fala de um certo amor quase que inato do Brasil à independência, de um ódio quase que inato aos portugueses. Né? E fala-se que a vinda de Dom João salvou o Brasil de uma revolução projetada. Então, vocês têm dois movimentos interpretativos aqui. Né? Remontar-se a ideia de independência, o anseio de independência e por liberdade a um período muito anterior à própria independência do Brasil. E, ao mesmo tempo, se tomar a transcendência da corte como algo que atrasou um pouco o movimento. Num outro texto, de 1865, o mesmo jornal fala sobre o estado da Corte do Rio de Janeiro, e aí a história é uma história que a gente conhece, que a gente vê repetida em outros textos, como o Rio como sanguessuga das riquezas nacionais, o Rio como lugar em que generais das províncias iam gastar os recursos que tinham adquirido, não é? E a Corte como cara, não é? E o Brasil como vítima de saque, não é? Pelo Rio de Janeiro. Né? Em 1867, aí nós vemos um texto em que se fala do sermão que o padre Antônio Vieira dirigiu ao Marquês de Montalvão em 1640. Né? Interessante que esse mesmo sermão ele tinha sido usado por Tiradentes em 1788 e por Frei Caneca em 8 de dezembro de 1822. Então, a gente vê aqui um certo lugar comum em termos de uso. Né? Vem lá do período colonial, a gente tem aqui o Brasil histórico. E aí, em outro texto, fala-se sobre província de São Paulo, aí no contexto da independência, se destaca aí o papel da província de São Paulo. Se tem aqui uma autêntica história mestra da vida, falando-se de personagens, a passagem de Dom Pedro por São Paulo, pelo meu Vale do Paraíba, até chegar na cidade, na Vila de São Paulo, né? E aí uma comparação
do Brasil sob Dom Pedro, imperador, a Roma. Né? Então, e nós passamos aqui para um jornal já mais tardio, o Álbum de Família do Rio Grande do Sul, de 1878. Né? E aqui se fala, então, sobre o 7 de setembro. Né? Se comemora o 7 de setembro, o 7 de setembro como uma manifestação de luta entre a tirania da metrópole e o patriotismo dos brasileiros. E, com isso, houve a eclosão do grito de 7 de setembro, que se eternizou, né? E, com isso, apareceu um povo independente, livre no mapa geral das nações. E aí o Brasil se elevou, né? E aí nós temos aqui feitos de notável heroísmo, que produziram Cipiões na guerra e Homeros na paz. Enfim, no Brasil, segundo o texto, com 7 de setembro, aí nós teríamos aqui personagens que imitavam, né? Que estavam à altura de personagens aqui da antiguidade. A Gazeta de Taubaté, em 1878, fala também de uma maneira muito elogiosa sobre a independência, não é? E aí se fala sobre o papel heróico da província de São Paulo, se fala sobre o grito de independência ou morte, que foi reproduzido por todo o Brasil, ecoando do Prata ao Amazonas e plantando com isso no solo paulista a semente gloriosa da liberdade. Aqui, nós estamos aqui nos jornais que estão elogiosos, e vamos pegar aqui o Instituto Acadêmico, o órgão do Instituto Acadêmico da Faculdade de Medicina da Bahia. Né? E aqui nós temos um texto que exprime uma visão processualista, ao mesmo tempo que tem o dedo da providência, bem oficial, em que se trabalha com uma ideia de independência que vai combinar a ideia da germinação da ideia de independência, o amadurecimento da ideia de independência. Se glorifica o martírio da pátria como tomando-o como ideal, se menciona o sacrifício de Tiradentes, se fala do período colonial como um período despótico, se consagram os episódios que deveriam se tornar canônicos na história do período colonial, todos os fatos que a gente até hoje examina quando fala no período colonial, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas que fogem do certo esqueminha mais tradicional, porque se fala da Conjuração Baiana de 1798, imputando a Cipriano Barata, a Marcelino de Souza e a Manuel Faustino. Se sublinha o papel da Bahia nas lutas pela independência, mencionando-se o 2 de julho. Se fala, Elvésio, da viagem de Minas a Dom Pedro, como forma de sujeitar o governo local, claramente isso. E se celebra o martírio do Padre Roma em 1817. Né? Mas se toma 1817 como uma revolução mal concertada. Né? E aí vem a menção a 7 de setembro, que fez ressoar às margens do Ipiranga o brado independência ou morte. Foi esse brado, o grito de alarma que reboou pelos ângulos do Império. Elogios, agora representações críticas. Vamos lá. Comecemos aqui pelo O Federalista. Não é? O texto vai discutir a questão do governo centralizado existente no Brasil. Vai falar de como foi o governo português do Brasil, das restrições que esse governo impunha, dos grandes poderes que os capitães generais tinham na época da colônia. Não é? E aí se fala ainda de todas as inovações introduzidas pelo Império, dos conselhos criados no primeiro reinado, em conformidade com a nossa Constituição, do papel desses conselhos. Não é? E se fala que, com isso, se baqueou o déspota e também se baquearam seus infames satélites. E aí o déspota parece ser já Dom Pedro. Não é? E tudo isso provaria que o Brasil de 1831 não é o Brasil de 1817, e que tem dado passos mais de 1824 para cá. Então, aqui você já vem uma primeira crítica a Dom Pedro. Né? O Diário de Pernambuco, de 1847. Nesse jornal, nós temos aqui 2 edições de 1847, na seção chamada Pernambuco, em que são publicados textos intitulados Júri do Recife,
são passagens do processo por delito de imprensa cometidos por Antônio Borges da Fonseca. Quem é Antônio Borges da Fonseca? Ele era um célebre liberal radical, nascido na Paraíba. Ele tinha sido redator de vários jornais, em diferentes localidades, na própria Paraíba, em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Ele tinha um histórico de ser processado por delitos de imprensa. Né? E, no ano seguinte, ele se envolveria, em 1848, não na data do Diário de Pernambuco, na insurreição praieira. Como é que o Borges da Fonseca ele se denomina, diante do júri, diante de magistrados, né, como chefe do Partido Republicano do Norte do Brasil? Ele critica a maneira como os grupos dominantes operavam com a memória histórica e defendia o uso que ele fazia, um uso do passado para pensar sobre o presente e sobre o futuro. E ele criticava a maneira como se condenava, à época, a comemoração da Revolução de 1817. E ele dizia, olha, se é crime comemorar 1817, é crime também comemorar a independência. O mais interessante é que ele elenca vários autores das luzes, ou tributário das luzes, louvando-os e dizendo que eles são a origem das ideias que ele, Antônio da Fonseca, defendia. E ele junta esses pensadores à Bíblia. E que historiadores e que pensadores ele menciona? O Montesquieu, que ele classifica como gênio, com seu espírito das leis. Ele fala ainda do Jean-Jacques Rousseau, o suíço, Volney, de estudo de Tracy e de Duprat. Né? E uma fala dele, né, ele fala que comemorar 1817 a independência ou não era crime. E ele articula luzes de Bíblia, reproduz versos da Marselhesa diante aí do tribunal do júri e lança um brado contra a tirania real e vivas a República. Termina. Salve 16 de março de 1817, salve ó Pernambuco, foi este o dia em que tu proclamaste entre o universo a liberdade do Brasil, em que bradaste, viva a República, acabe a tirania real. É um texto de 47. Né? Vocês veem independência e 17 aqui, conversando juntinhos, mas em dissonância, né, de alguma maneira. Né? Porque a tirania real sobreviveu à independência. O Paulista, Jornal de Taubaté, né, um texto de 1862. Ele pensa sobre a independência. Mas aí, ele pensa sobre a independência não se calcando apenas no brado do Ipiranga ou em outra manifestação política. Ele afirma claramente que a verdadeira independência vem do trabalho, e que o trabalho nunca desonra, né? E que o nosso país precisa de muito trabalho. Né? E para que um dia ele pudesse dizer, sou verdadeiramente livre. Então a gente percebe que um jornal de uma cidade interiorana de São Paulo, que tinha importância no século XIX, muito mais que tem hoje, né? Em que a independência é pensada numa perspectiva que se conjuga com economia. Né? O Liberal do Pará, em 1870, traça uma biografia de Teófilo Otoni. Quem escreveu a biografia foi seu irmão Cristiano. E ele passa em revista em Confidência Mineira a Revolução de 1817 e a Independência. E questionava a ideia de se coroar Dom Pedro I como autor de independência. E vai contrapor 3 argumentos. Ora, Dom Pedro, em 1821, ele jurou ser fiel ao rei e à nação portuguesa. Só que o Cristiano aqui não disse que também os nossos ancestrais o fizeram. Né? E diz mais ainda que Dom Pedro aderiu ao pensamento da nossa emancipação com o objetivo de colocar a coroa na sua cabeça. E que Dom Pedro queria guerrear o sistema constitucional na mãe pátria, que não é de todo mentira quando a gente pensa nesses anos aqui. Né? E aí o germe da independência, pelo contrário, teria nascido com a independência e teria também frutificado em 1817, em Pernambuco. O texto publicado na Gazeta de Notícias de 7 de setembro de 1831, 7 de setembro, traz louvor a Tiradentes e faz senões a Dom Pedro I. Associa Dom Pedro I ao espírito romanesco, vê nele um temperamento impetuoso e o toma como Hotspur, personagem de Shakespeare. Né? Mas também fala, olha aqui,
com todos esses defeitos e senões. Dom Pedro sonhou com a nossa independência, né? E ele transportou da região dos sonhos para a da realidade a independência, né? E se não fosse ele, né, tal como aconteceu com o vice-reinado do Prata, haveria aqui diferentes estados. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo seriam o centro de outros governos. José Veríssimo, no mesmo jornal, ele escreveu o texto do Espírito e Caráter das Revoluções, associa a independência ao despotismo das Cortes Constituintes de Lisboa, lamenta o fato de não termos tido um Washington, um Franklin, um Bolívar ou um San Martín, fala da esperteza de Dom João VI no contexto de independência, e como isso estava também emanado com o espírito aventureiro, de nenhum modo escrupuloso, do príncipe Dom Pedro. Mas diz, olha, foi melhor assim, porque senão cairíamos na anarquia da República. Então, a gente vê que esse lugar comum que a gente encontra até hoje, ele estava lá no texto de 85, e, aliás, era anterior a esse, né? O texto 7 de setembro, publicado na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, de 7 de setembro de 1881, faz louvor à Grande Tiradentes. Eu já apresentei isso aqui, desculpa. O texto 13 de maio de 1889 apresenta Dom Pedro I como um Lúcifer, um anjo caído, mas portador de luz. Lembra 1817 e fala da proposta de 1817 de emancipação dos escravos, né? Aí, vamos aqui às representações críticas para encerrar isso aqui, representações críticas contundentes, encerrar a minha exposição. E aqui, nessas representações mais contundentes, a gente percebe os espectros do abolicionismo e do republicanismo, que estão guiando essas representações. E então, vamos pegar jornais que são do Rio de Janeiro, do Recife, e aí também de Taubaté, né? Então, peguemos o texto clássico, muito bem estudado por José Moreira de Carvalho. O texto é Estátua Equestre, de Teófilo Otoni, de 23 de março de 1862, texto que teve várias republicações em vários outros jornais, como no Almanaque Americano de 1871. O texto se detém naquilo que eu usei aqui para a abertura, o fato de, na Praça da Constituição, no Rio de Janeiro, existir a estátua de Dom Pedro I. Né? E aí, o texto do Otoni, né, faz uma crítica àquele monumento de Dom Pedro I, na Praça da Constituição, porque significaria interpretar a independência como doação, que a outorgação, a Constituição teria sido uma outorga do direito divino, que o 7 de abril de 1831 foi um crime de rebelião. Mas não, no entendimento do Otoni, em 1822, surgiu de esforços de mais de uma geração, e que esses esforços começaram aqui em Minas, com a Inconfidência, né? E que Inconfidência que foi objeto de um tribunal de exceção e que teve como grande vítima Tiradentes, né? 62. Né? Aí, o texto de Aristides Maia, já um republicano, no Clube Republicano Acadêmico de São Paulo, publicado na Gazeta de Notícias de 1881, em que fala, né, que Dom Pedro Cundes iria traduziu às margens do Ipiranga o que Cláudio Manuel da Costa tinha proposto décadas antes. Vocês veem aqui que tem a desinteria usada de uma maneira pejorativa para falar de Dom Pedro, independência que ele proclamou. A Gazeta de Notícias seria, segundo a Ana Luísa Martins, um jornal claramente monarquista, mas eu observo nos textos simpatia do jornal à República, à abolição, e uma ampla cobertura aos movimentos republicanos, né? E a Gazeta de Notícias, em 1888, publicava assim, o grande texto de José do Patrocínio. Foi uma conferência que ele fez em 23 de setembro, no Teatro Lucinda, depois, portanto, da abolição, né? E ele criticava o oportunismo dos republicanos, que não teriam se colocado claramente a favor da escravidão, sabendo que abolir a escravidão representaria derrocar a grande massa de interesses sobre o qual se assentava todo o edifício nacional. Enfim, fugindo de lutar pela liberdade de uma raça. E aí, José do Patrocínio dizia que a lavoura da terra era a única responsável pelos nossos males sociais. Era
estava associada a todas essas nossas desgraças, ao nosso corrompido caráter, né? E só à lavoura desta terra nós devemos a harmonia das duas instituições condenadas, a escravidão e a monarquia. Ele manifesta grande clarividência, né? E ele antecipa que, primeiro ele fala sobre 1817, sobre a Revolução de 1817, que instalou uma república boa e honesta, e em 1822 nós tivemos uma independência caricata e ridícula. E teria sido a cobiça da lavoura, sua ganância, que definiu a derrota de uma e a vitória da outra, né? E aí ele faz críticas ainda ao movimento republicano, a república anunciada, se colocando contra essa república que se anunciava, a república dos barões do nada, dos agricultores e dos advogados oportunistas, antes da proclamação. O Diário Paulista de Taubaté, nessa ocasião, publicado em Guaratinguetá, que parece em 10 de setembro de 1887, ele fala da comemoração de 7 de setembro. Aí ele descreve como é que foi a comemoração, mas ele fala lá no finalzinho que teve uma guarda de honra, o pelotão de infantaria, que fez as honras da solenidade, mas que o quê? Notamos que essa guarda de honra fizesse a sua retirada debaixo de uma grande vaia, feita pelos moleques, o que com certeza não foi muito parlamentar para a seriedade do ato. Então a gente tem aqui a independência sendo objeto de questionamento por parte de moleques, perto da proclamação da República. O Almanaque do Agricultor, de 1889, tem um texto de Evaristo de Moraes, em celebração aos envolvidos na Revolução de 1817, aos 29 sacerdotes. E num dos trechos, ele fala sobre o ato da independência do Brasil. E ele, assim, o toma como acontecimento caricato, fabricado nos conventílios dinásticos, necessariamente deveria de insultar a dignidade popular com esse seu caráter infamante de convencionalismo. Bom, com isso tudo, eu quero aqui pensar, para finalizar essa exposição, num texto que foi enviado como correspondência para o Diário do Rio de Janeiro, em 1856 ainda, uma correspondência que vinha da cidade de São Paulo. O autor falava sobre a importância da história, a história do passado, mesmo que essa história fosse uma história de opressão, de cativeiro, de desonra, né? Ele achava que a história sempre traz uma lição importante para o porvir, para o futuro, né? Ainda que essa história implique resgatar tristezas de outrora, porque aí nós teríamos aqui um resgate feito por alegrias vindouras, né? E que ele lamentava a ignorância histórica entre nós, não se conheciam os heróis da restauração pernambucana do século XVII, Camarão, Negreiros, não se conhecia Tiradentes e Suficiente, e mal se tinha notícia do Calabar, aquele que a gente sabe passou do lado dos portugueses para os holandeses, não se sabe por que ele fez. Então, esse texto parece uma autêntica história mestra da vida, por um lado, né? Mas se a gente observa bem, de fato, o passado, mesmo turvo, é uma lição para o presente. Mas esse passado, a gente tem que atentar, é um passado de tristezas. E se percebe que o quê? Passado, presente e futuro são distintos, porque se percebe que o futuro trará alegrias, né? E, ao mesmo tempo, se dá lugar aqui para Calabar, pensando por que traiu Calabar? De alguma maneira, essa é a questão, né? E, para encerrar, eu quero tomar um texto publicado no jornal Jequitinhonha, da cidade do Cerro, em 19 de dezembro de 1869, o texto A Estátua. É um texto que tem o seguinte: então, páginas escritas da história do Brasil, escritas no ano 2000, no texto se relataria uma suposta viagem de Dom Pedro II ao ano 2000, viagem feita através de um médium, e aí Dom Pedro, o imperador, nosso segundo imperador, se depararia com o Brasil do ano 2000, do último ano do século XX, em que não havia ninguém se ajoelhando, beijando mão de imperador, usando os tratamentos
de excelências, altezas, majestades, todo mundo se tratando por tu, não é? A República, que teria nivelado as classes, que tinha abolido a aristocracia, os privilégios, as isenções, os títulos, liberdade, igualdade e fraternidade como base da Constituição moderna, e o que distinguindo o cidadão sendo as qualidades das pessoas, a virtude, a ilustração e sua colaboração com a humanidade. E aí mais. Nesse ano 2000, nós teríamos o susto que Dom Pedro II teria, porque, ao procurar a estátua do pai, não a encontrou. Ele soube que a estátua tinha sido demolida, não é? E pegaram o bronze da estátua e fizeram desse bronze a estátua de Tiradentes. Aqui a gente vê todo um rememorar da história, né? E com isso tudo eu quis mostrar para vocês que a memória histórica e também a história indissociável das lutas do presente, que as representações históricas sobre a independência, a Conjuração Mineira, a Revolução de 1817 o foram, né? Que tensões sociopolíticas marcaram as representações, que os jornais do século XIX dialogaram com a historiografia, por vezes criticamente, ou dizer à frente dela. Eu não pude mencionar aqui, mas o livro do Joaquim Norberto foi um livro de referência, assim como outros livros, né, foram muito referências para se pensar sobre a Inconfidência Mineira, e outros livros foram referências para pensar a independência. E a gente percebe que as narrativas históricas nos jornais legitimavam ou afrontavam a ordem presente. Faziam-no, ora com lugares comuns, a história nessa da vida, por vezes meros enfeites, né? Não era uma autêntica história nessa da vida. Por vezes, falavam de tradições remetidas à colônia, como o anseio de liberdade que existiria desde o início do período colonial. E, por vezes, a gente percebe traços da narrativa de tipo crítico, tal como a descreve, o tipo crítico o descreve, né? John Huston, né? Um tipo de narrativa em que se descolam presente, passado e futuro, em que se tem aqui uma interpretação que coloca em evidência projetos distintos. Tá? E projetos distintos, e a possibilidade, portanto, de repensar-se totalmente, né? Repensar-se a estátua equestre de Dom Pedro, né? Dá aqui um valor maior a Tiradentes, né? E ressalto, não é minha intenção aqui jamais incentivar quem queira queimar estátuas, né? Mas talvez pensar em outros lugares e pensar na necessidade de termos outras estátuas. É isso. Muito obrigado. Vila Alta, obrigada por essa bela conferência, por essa verdadeira aula, né, sobre a história da memória da independência. Eu tenho algumas questões que eu gostaria de levantar, mas antes eu vou abrir para perguntas do público, né? Tem pessoas aqui acompanhando, que acompanharam a sua fala, e se alguém tiver alguma pergunta, eu gostaria que se manifestasse. Enquanto as pessoas pensam nas questões, Vilalta, eu gostaria de compartilhar algumas inquietações que eu tenho em relação à forma como o contexto da independência, esses primeiros anos do século XIX, como foi construída uma matriz interpretativa a respeito do passado colonial. E durante muito tempo eu estava convencida de que havia ali um processo de invenção de um passado colonial, né, que se traduziria, por exemplo, na ideia de tirania, despotismo e corrupção, né? Afinal, a corrupção sempre esteve associada à atuação dos tiranos, né, dos déspotas. Só que, bem, eu tinha essa percepção, né, de uma matriz
que é inventada nesse período e que depois, de alguma forma, nós, historiadores, estaríamos nos apropriando dela de modo a repetir alguns lugares comuns. Mas, como você mostra na sua apresentação, você pega lá um trecho do sermão do Padre Antônio Vieira, né, esse sermão que ele apresentou na Bahia, e o que é desconcertante, Vilauta, é o fato de que muitas dessas ideias que explodem lá no início do século XIX, elas estão postas em todo o período colonial. Uhum. Então, a ideia de despotismo ela é muito presente nos sermões do Vieira. Né? Essa ideia, a associação de despotismo, tirania e corrupção aparece na fala do Tiradentes, aparece nas cartas chilenas, aparece, inclusive, no autor lá do século XVI, que é o Camões. Então, nada disso é novo lá no início do século XIX. Né? O que a gente tem, eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, se eu devesse usar a palavra explosão desses discursos ou sedimentação de discursos que são muito anteriores e já permeavam o imaginário colonial. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Eu acho que essa temática da corrupção é muito velha no Brasil. Né? É muito velha e é muito velho também o uso do uso da palavra corrupto para desqualificar o adversário. Né? E aí corrupção tem dois sentidos, pelo menos. Um sentido que é o que? A corrupção ela traduz um estado de apodrecimento institucional, ou seja, as instituições, as pessoas também, não fariam aquilo que deveriam fazer, conforme as regras, conforme aí a arquitetura institucional em que instituições e personagens atuariam. Primeiro sentido. O outro sentido é a corrupção quando a gente pensa da apropriação indevida de bens que são de origem pública, mas também privada. Né? Privada, porque a gente pode ter uma prática de corrupção entre agentes privados e no domínio privado. Tá? E aí, você captou muito bem, quer dizer, veja, o louco é pensar nos Inconfidentes Mineiros. Homens que, alguns deles, pelo menos, usavam a ideia de que se tinha um governo português corrupto, não é, para combatê-lo, um governo de capitania corrupto para combatê-lo. Mas homens, a gente sabe, com base em outros dados, que eles eram metidos em corrupção. Né? Tá certo? Vejam, é inconcebível, né, para nós, hoje, no século XXI, né, a situação de Tiradentes, que comandava o destacamento da Mantiqueira, ele era amicíssimo do grande contrabandista de Minas Gerais, que era o padre Rolim. Ele era amicíssimo. Quer dizer, coisa para a gente pensar, tem alguma coisa errada. Né? Mas isso eu não, acho que essa situação não é uma situação incomum. Agora, o interessante também é perceber que, sobretudo quando a pessoa quer mudar a ordem, aí vem o adjetivo corrupção. Eu não trabalhei com esse jornal aqui, mas eu já estudei. A Idade do Ouro do Brasil, jornal publicado em Salvador, cidade da Bahia, quando da Revolução de 1817, apresentava da seguinte maneira os revolucionários. Eles propõem a igualdade, mas eles querem se apropriar dos seus bens, leitores. Eles são Marat, são Robespierre, eles vão levar à tirania, ao despotismo, são corruptos. Domingos Martins, o grande líder da Revolução, ele está fazendo a Revolução para se casar com a filha de um rico português, comerciante. Né? Então, ele está fazendo só algo para satisfazer o interesse privado. Né? Ao mesmo tempo, vamos pensar que as cortes de Lisboa, Adriana, no contexto da independência, dizia que aqueles que eram favoráveis à independência eram corruptos. Tá certo? Corruptos. Né? Agora, é inegável que a independência foi movida por grupos instalados no Rio de Janeiro, que desfrutavam de privilégios com a corte joanina e que iriam perder esses privilégios com os fechamentos dos tribunais superiores criados no Rio de Janeiro por Dom João.
E por que as cortes fizeram isso? Porque elas entendiam que isso aí era obra da tirania, do absolutismo. Então, precisava fazer uma terra arrasada disso aí. Tá certo? Então, o interessante é que a gente tenha, sabe, Adriana, a serenidade de explorar os argumentos, né? E de um lado e do outro, né? Para perceber a riqueza do debate. E a grande riqueza, né? Para mim, raramente se encontra algum texto a favor do despotismo no contexto da independência. Todos eles são antidespóticos. Né? E é interessantíssimo você pegar um conciliador do Maranhão, um semanário cívico da Bahia, e perceber afinidade com o grande liberal radical, que era o Cipriano Barata. Eles falam a mesma coisa. Né? Quando diagnosticam o que está sendo construído no Brasil. E eles são certeiros, Adriano. Eles percebem o que estava sendo construído e eles percebem o que efetivamente foi construído. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem isso, né? Essa capacidade de diagnosticar o que está, de prever o que está acontecendo, o que vai acontecer, e tem coisa que a gente não dá valor. Né? Manifestações republicanas autênticas, como essa do Isidoro da Fonseca, né? A década de 40, entendeu? O cara se dizer, eu sou o chefe do Partido Republicano do Norte do Brasil, né? E o cara que já estava sendo o quê? Tinha lá já o corpo marcado por vários processos. Né? Então, eu acho que a gente fica com um pouco, sabe, Adriana? O que é interessante também, eu vou radicalizar aqui um pouco mais. Os textos dos jornais, eu acho que, em parte, eles são mais radicais que a historiografia da época. Né? Essa é a hipótese que eu quero comprovar no futuro. Hoje, a gente vê que textos de jornais são mais moderados do que nós, historiadores, está certo? Né? Mas no século XIX, não. Né? Eles são capazes de fazer coisas que a gente não pode fazer hoje. Se a gente publica um daqueles textos aqui mais radicais, a gente vai levar pedrada, Adriana, em 2022. Né? Tá certo? Qual o risco? Né? Mas no século XIX podia fazer isso. Né? Fizeram isso. E fizeram isso mesmo em Taubaté, interior de São Paulo, que hoje, né, Taubaté é a cidade da velhinha de Taubaté, é a cidade da grávida de Taubaté, enfim, associada à mentira, à disfarçatez, né, tá certo? A gente percebe que é um negócio diferente. A Andréia comentou aqui. Obrigado, Andréia. Muito obrigado. Então, agora, uma coisa importante também, sabe, Adriana, a gente tem que evitar certos radicalismos que eu noto, sabe? Eu acho certos radicalismos nas interpretações. Né? Eu vejo com muito pesar, né, um certo... Eu sou, talvez, o mais velho aqui. Né? E aí, eu acho que os mais jovens, vocês querem firmar seus trabalhos, não precisam destruir os trabalhos alheios. Respeitam os trabalhos alheios. Tá certo? Anteriores. Né? Vocês podem firmar sem destruir. Eu costumo dizer para os meus alunos que a mesma generosidade que eles terão com os autores que escreveram antes deles, os que virão escreverão a respeito desses meninos de hoje. Né? Vilauta, vamos colocar aqui, eu vou ler para você a pergunta da Andréia. Né? Meus parabéns, Vilauta, excelente pesquisa na construção das histórias das independências, no plural. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a pesquisa nos jornais, ao mesmo tempo uma fonte inesgotável e de tão difícil manejo, de críticas às fontes, de eleição dos mesmos, mas de como ela é fundamental, como você faz. Prefiro deixar esse comentário aqui. Mas tem uma questão. Sim, é um comentário e uma questão, né? Falar um pouco da forma como você explora os jornais, e é uma pesquisa fenomenal, né, Vilauta? Fiquei muito impressionada.
Vejam, eu acho que eu cheguei à pesquisa com alguns, talvez preconceitos ou com algumas inocências, né? Eu lhes falo que a melhor pesquisa em jornais que eu fiz aqui foi a pesquisa que eu fiz em Taubaté, porque eu lidei com jornais físicos, né? E o papel, ele facilita, né? Ele permite que você perceba um negócio aqui que está lá mais escondidinho, né? E que você veja um encadeamento com mais concretude entre um número e outros números, né? Então, a pesquisa em digital, ela é, às vezes, muito limitada, né? E ela é limitada, por exemplo, numa primeira apresentação que eu fiz, eu disse que Tiradentes não aparecia nos anos 22 e 23. É mentira, não errei, é o mecanismo de busca que me levou a erro. Aí eu decidi, em boa parte, ler o jornal inteiro, ao invés de fazer pesquisa Opa, está dando algum problema aqui na câmera. Uma pesquisa com base nas palavras-chave, né? Então, o que eu quero aí salientar para as novas gerações? Privilegiem o impresso, ou quando forem fazer pesquisa, não usem só palavras-chave e não confiem nos mecanismos de busca. Segunda coisa, muita cautela com o que se escreveu anteriormente sobre os jornais, que alguns rótulos não são corretos, né? São corretos e se traduzem em certos preconceitos, né? Preconceitos. A gente encontra coisas assim fantásticas. Vocês imaginem, no texto de 1822, eu encontrar uma carta dirigida ao Jornal do Maranhão, ao Conciliador do Maranhão, defendendo a vacina, né? Defendendo a vacinação, porque todo mundo tem que ser vacinado. Em 1822, a gente viu que isso aqui foi um objeto de um grande debate nos últimos tempos, em escala mundial, não só no Brasil, né? Então, essa é uma questão, Andréia, eu acho que, eu não sei se eu respondi a tudo, não é? E interessante é se explorar também o diálogo que um jornal tem com o outro, não é? Como que o jornal ele dialoga com as representações de posições contrárias, não é? E aqui, não é, perceber também o diálogo com aí saberes que estão sendo produzidos à época, né? Eu não sei se eu respondi, a André tinha feito mais uma pergunta que a Adriana, não sei se eu respondi corretamente. Ela fez uma outra questão importante, mas acho que agora eu me esqueci, né? Me esqueci disso. Me perdoe, né? Me perdoe. E você vê um diálogo interregional, isso é muito importante, Andréia, sabe? Eu acho que você perceber essas conexões que ultrapassam os limites das províncias e que ultrapassam as próprias fronteiras do Brasil, tá certo? Bem, Vila Alta, Ana Rosa Cloquet está na fila, e depois o Rafael. Ana Rosa, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Adriana. Obrigada, Depois de Vila. Recife, eu te encontro aqui, Ana. Que delícia, né? A gente estava lá, né? Delícia. Em 1817, né? Em Foi um evento 1817, nós dois estávamos lá, no isso, Recife. marcado pela memória, né? Foi muito Isso. gostoso mesmo, viu? Que prazer te ouvir. Obrigada. Eu vou ser breve, porque a Adriana já sabe disso. Eu tenho um horário hoje e não vou poder continuar por muito mais tempo, mas eu queria primeiro agradecer sua fala. Tem sido muito precioso para mim também consultar esse acervo da hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional. Eu pesquiso também jornais ali católicos do século XIX, e a gente sabe que é uma fonte inesgotável, mas ao mesmo tempo ela também não dá conta, né? Então você foi para outros jornais, outros arquivos, isso é fundamental. O meu comentário, Vilauta, não se trata exatamente de uma questão, mas, enfim, se você puder comentar, né? Primeiro que eu acho fundamental esse aspecto que foi ressaltado aqui, a partir da fala da Andréia, a importância da gente perceber essas conexões entre os jornais, né, e que elas expressam efetivamente essas histórias conectadas mesmo, né, das independências do Brasil, as várias províncias, regiões. Mas a sua fala me levou a pensar, eu desconhecia de fato essa pluralidade de percepções, né, sobre a própria independência,
tanto no sentido dos jornais que legitimavam, quanto daqueles que afrontavam, né, a ordem estabelecida e, de alguma forma, arquitetada ali a partir do Rio de Janeiro. Mas, justamente por perceber essa pluralidade, eu perdi até aqui, né, o tanto de jornal que você foi trazendo, mas são vozes efetivamente dissonantes, né, que me fez pensar aqui também nessa crítica, né, que nós temos feito atualmente do ponto de vista historiográfico, acho que ela vai estar muito presente ao longo desses 2 dias aqui, de uma dada historiografia que se pretendeu e que se impôs como nacional a partir do Centro-Sul, uma historiografia saquarema, mas que vai sendo recuperada, né? Porque eu acho que não se trata apenas de situar uma dada vertente sulista, porque essa vertente, como você muito bem mostrou, ela não é apenas sulista, ela está enraizada nas diferentes partes, né, desse Brasil que está se constituindo. Então, assim, reconstituir os contextos, né, que dão legitimidade ou que justificam afrontar essa visão, entre aspas, sulistas, eu acho que é uma contribuição que está para ser feita, e vem sendo feita, né? Para a gente não cair também em visões muito dicotômicas, né? Ou seja, a gente tem os jornais, por exemplo, da Bahia, de algumas províncias do Nordeste que são extremamente, né, afrontam efetivamente essa ordem, mas, ao mesmo tempo, você tem discursos que a legitimam, né? Então, é mais um comentário para a gente nuançar um pouco isso que vem sendo, eu acho que, muito colocado, né? Essas visões dicotômicas, e agora com os resultados recentes, né, do nosso processo eleitoral, eu acho que a gente tendeu a visualizar isso no mapa eleitoral, né? E é muito interessante a gente pensar como que essas coisas estão muito mais disseminadas, pulverizadas a partir de contextos, de interesses que a gente precisa reconstituir, a materialidade desses discursos. Então, era um pouquinho isso que eu queria trazer e te agradecer pela fala e pedir desculpa que eu não vou poder estar presente nas mesas depois. Eu vou ficar um pouco mais aqui, mas tenho que me retirar, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Ana, pela questão. É um prazer enorme revê-la aqui, depois do Recife, naquela estadia maravilhosa que nós tivemos ali, pertinho da fortaleza do Forte do Brum, né? Mas aqui, a sua fala é muito importante, né? Porque a gente tem que evitar dicotomias e simplificações, né? É claro que existe uma certa historiografia saquarema, sulista e tal, mas é ilusão pensar que na Bahia, em Pernambuco, nós tivéssemos vozes uníssonas e todas elas contrárias ao projeto em gestação e que se tornou vitorioso no sul do Brasil. Até porque os jornais do sul também manifestam dissonâncias. E é importante considerar essas dissonâncias. E, por exemplo, em Pernambuco, havia jornais, em fins da década de 20, início da década de 30, que eram associados à famosa Sociedade da Coluna. Do imperador, que foi até depois fechado, né? Por que eu quero só falar desse exemplo? Para você perceber, Pernambuco é a terra em que se viu a Revolução de 1817 e depois a Revolução de 24, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com certas simplificações, tá certo? Ou que na ânsia de mostrar a participação que houve, existiu, foi fato e foi desconsiderado de grupos excluídos da independência, a gente lhes confira um papel que eles não tiveram, exagerando, pegando a vara e entortando para o outro lado, tá certo? Então, por isso que eu procuro sempre ver as contradições aqui. Vocês viram que eu fui mostrando contradições, né? E a riqueza que eu acho que a gente, ao trabalhar com jornais, é de poder lidar com a pluralidade de olhares. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar aqui, né? É isso. E em 2022 também, pluralidade de olhares e um embate, o debate disso, né? Obrigada, Vilauta. A pergunta agora do Rafael. Bom dia, Vilauta. Gostaria de agradecer também pela sua apresentação e eu vou ser bem
bem direto, assim, o meu comentário, né? De alguma forma, recuperando o que a professora Ana Rosa colocou sobre a historiografia saquarema e também o que você falou respondendo a André em relação aos jornais que recebem, por vezes, eles são rotulados, né? E nem sempre esse rótulo corresponde ao conteúdo. E aí o meu comentário vai especificamente para o Semanário Cívico da Bahia, porque durante um tempo ele acabou sendo associado como um jornal contrário à independência. E como você mesmo colocou, era um jornal constitucionalista, não necessariamente separatista, né? E o personagem por trás desse jornal, você sabe bem, ele acabou migrando, né? Foi para Portugal depois da independência, de fato, da consolidação da independência da Bahia, e lá em Portugal foi defender Dom Pedro. Ele foi defender Dom Pedro em 1826, digamos assim, a legitimidade de Dom Pedro como o herdeiro do trono português. E se envolveu com problemas lá. Aqui ele era um conservador, mas em Portugal ele foi visto como revolucionário, acabou tendo que voltar para o Brasil porque sofreu perseguições em Portugal. Então, eu acho, só esse comentário, como essa questão, a pluralidade de opiniões que se colocam dentro daquele contexto, tinha uma certa coerência e, por vezes, a historiografia, às vezes, ou esquece, ou então acaba se tornando refém de determinados jornais, né? Porque ele era rotulado, o Joaquim José da Silva Maia era rotulado no Brasil como um áurico, né? Ou como um partidário do absolutista, que não era necessariamente correto. É só isso. Acho que a sua questão foi fundamental e eu quero aqui deixar registrados agradecimentos públicos tanto ao Rafael quanto ao Elvésio. Eu ingressei na UFMG em parte como pesquisador associado à Inconfidência Mineira, né? E estimulado pelos trabalhos do Rafael e do Elvésio, que eu tive o prazer de orientar lá atrás, né? Eu fui avançando para o século XIX, né? Primeiro a independência e depois todo o período imperial, né? Eu quero agradecer a ambos por isso. A sua pergunta, Rafael, é muito importante. Eu acho que abandonar rótulos e preconceitos é essencial da parte da gente que trabalha com os jornais e trabalha com história no geral, né? E o Semanário Cívico é um jornal fantástico. E eu vou fazer aqui uma confissão, aqui eu vou revelar ao meu lado, né? Eu adoro ler esses jornais, em teoria, contrários à independência. Porque eles trazem umas visões e umas interpretações que são muito sofisticadas e elaboradas, né? O Conciliador do Maranhão e o Semanário Cívico são jornais fantásticos, né? A gente deve ler, né? Pela riqueza dos textos, pela sofisticação dos textos que eles trazem, né? Muito importante. E a afirmação sobre o Maia e sobre a aparente contradição entre as posições dele aqui e depois em Portugal, eu acho que iluminam algo que, de alguma maneira, eu procurei trabalhar aqui, não é? O Antônio Carlos Ribeiro de Andrada foi um grande homem, né? Um grande personagem. Ele foi objeto de muitos elogios, mas de críticas severíssimas a ele pelas mudanças de posição que ele teve ao longo da vida, né? Lá em Pernambuco, muitas vezes lembrava-se que ele tinha sido o autor de uma proclamação que era dirigida ao Conde dos Arcos, em que ele execrava o governo de Dom João VI. Um jornal chamado O Carapuceiro, do Recife, publicou justamente essa proclamação e várias críticas a ele. Mas aí a gente tem que pensar no texto que ele, próprio Antônio Carlos, publicou, se não me falha a memória, no Espelho, do Rio de Janeiro, em que ele explica claramente as mudanças de posição dele. E aí é interessantíssimo ver a clareza desse homem e a coerência desse homem, né? As mudanças de posição dele, ele a justifica. Se deram, porque ele era guiado pelo mesmo ideal, defesa da liberdade. Da liberdade que ele entendia como liberdade, da maneira como ele entendia. Então, acho que a gente tem que um pouco abrir a mente e o coração para entender esses homens, esses grandes personagens, né? E personagens que às vezes são esquecidos. O Cipriano Barata, acho que merece um lugar mais ressaltado na nossa história, mais do que já é. Assim como Antônio Isidoro,
e, assim como o José, do patrocínio. Esses personagens precisam ser ampliados. E vejam bem, isso aí não se faz em detrimento da figura de Dom Pedro I, que eu acho uma figura excepcional, até nas suas contradições. Aliás, ele é interessante, eu gosto disso, eu gosto, por conta das contradições dele, né? Eu gosto desse personagem, né? Esse personagem que é impetuoso, corajoso. Né? Aí a gente há de convir, eu sempre ressalto isso. Não é qualquer um que faz e coloca a mesma Constituição em vigor em dois lados do Atlântico. Né? E não é qualquer um que lidera dois movimentos. Um cá e o outro lá, né? Implantando uma ordem liberal constitucional. Não é para poucos. Né? Sei que ele era antirrepublicano e antidemocrático. Sei. Né? Mas o que ele fez foi relevante. Bem, obrigada, Vilauta. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. E eu gostaria, então, de encerrar essa sessão, agradecendo muito a sua participação aqui, a participação das pessoas que estão acompanhando o evento. A gente volta às 14 horas para uma mesa redonda, e aí, então, eu me despeço, né? Eu completa 91 anos, e como bom filho, ele vai comemorar essa data com ela. Então, a gente se despede aqui e voltaremos às 14 horas nesse mesmo link. Um abraço para todo mundo. Eu Obrigada. agradeço ao convite, agradeço as perguntas, agradeço tudo que aconteceu. Eu queria só ressaltar uma coisa importante aqui, né? Que a gente considere ao trabalhar com jornais e com os personagens, é que esses personagens, esses jornais, tiveram as posições que julgaram que eram oportunas e possíveis na época deles. Né? Dom Pedro I, a gente sabe que ele publicou texto a favor da abolição, mas ele sabia muito bem que a abolição significaria não ter a coroa na sua própria cabeça. Né? Então, a gente tem que considerar essas circunstâncias também. Não estou querendo justificar a posição dele, eu só estou querendo entender, não é? Mas a gente tem que saber isso. Né? Saber que José Bonifácio também tinha uma certa visão crítica à escravidão, do jeito dele, mas tinha, e que ele teve que deixar aquilo para trás em função do que ele julgava ser possível. Né? Então, acho que isso é interessante para a gente evitar radicalismos muito apaixonados, porque eu acho que se as paixões têm um lugar na história, elas podem destruir as possibilidades nossas de futuro, e de um futuro que seja promissor, um futuro que consagra aquilo que Dom Pedro I dizia que era um direito nosso, o direito à felicidade. Então, que 2022 e 2023 nos reserve aí o direito à felicidade. Isso aí, Vilauta. Obrigada. Um abraço para todo mundo, até mais. Abraço a todos aí, todos muito queridos e queridas. Abraço a todos. Tchau, tchau. Parou de gravar?